Senado decide e Dilma Rousseff será afastada da presidência da República. O afastamento pode durar até 180 dias. Veja como foi a votação que durou mais de 20 horas, as manifestações na esplanada dos ministérios e como fica o processo e o país a partir de agora. Bom dia. A presidente Dilma vai ser afastada do cargo por 180 dias. Vamos conversar ao vivo com a repórter Carla Benevides, que tem mais informações sobre essa decisão histórica do Senado. Bom dia, Carla. Bom dia, André. A sessão começou ontem às 10 horas da manhã e durou mais de 20 horas. 71 senadores falaram, além do relator, senador Antônio Anastasia, e do advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. O resultado saiu exatamente às 6h33 da manhã, 55 votos a favor da admissibilidade do impeachment da presidente Dilma Rousseff contra 20 votos. Acompanhe mais detalhes na reportagem de Mariana Capello. Declaro aberta a sessão. 1 hora de atraso e a sessão já começou com 5 questões de ordem apresentadas pelos senadores da base do governo. Um deles pedia que a sessão fosse suspensa até o Supremo Tribunal Federal decidir sobre o mandado de segurança apresentado pelo advogado-geral da União. José Eduardo Cardoso pediu que o Supremo anulasse o processo de impeachment, alegando desvio de poder do presidente afastado da Câmara, o deputado Eduardo Cunha. À 1 da tarde, o ministro Teori Zavascki negou o mandado de segurança. A essa altura, os primeiros senadores já discursavam. Quem fará o senhor Michel Temer, presidente da República, é a sociedade civil brasileira, que quer decência, quer eficiência, quer responsabilidade e quer patriotismo. Eles se espalharam no dia da votação. Tchau, querida! Botaram aqui, tchau, querida! Pois é, tchau, querida, tchau à democracia, tchau às urnas e tchau à falta de respeito à Constituição brasileira. De discurso em discurso, os senadores iam vencendo o tempo e cristalizando o resultado da votação, que só viria mais tarde. Não houve acordo para reduzir os 15 minutos de fala de cada senador inscrito. A sessão foi suspensa 2 vezes para os senadores descansarem. Está suspensa a sessão e retomaremos os nossos trabalhos às 13h30. Quase às 7h30 da noite, quando começou o último bloco da sessão, apenas 22 senadores haviam subido à tribuna. Ainda faltava o discurso de 46 senadores. Quem defendeu o afastamento da presidente Dilma Rousseff falou de crise econômica, pedaladas fiscais e da dificuldade da presidente se relacionar com o Congresso Nacional. Não há mais como repactuar a governabilidade entre o atual governo e o Congresso Nacional. Infelizmente, este cabo de força criado entre a oposição e o governo está levando a nossa economia para uma perigosa recessão, que ameaça o setor produtivo e traz de volta a inflação e o desemprego. Os que tiveram a missão de defender o governo reforçaram que não há crime no pedido, lembraram dos avanços do governo do PT e chamaram o processo de golpe. Olhem nos meus olhos e me digam qual o governador que não deu pedalada, qual o prefeito que não deu pedalada, inclusive no meu estado. Se vale para um, por que não vale para o outro? Não dá para entender, não é sério. Houve também quem defendesse novas eleições, porque o modelo de coalizão estaria esgotado. Os responsáveis pela situação atual, ou seja, a presidente Dilma e o vice-presidente Temer, o PT e o PMDB, deveriam reconhecer que fracassaram e apoiar novas eleições. Os senadores também falaram dos planos de recuperação econômica já divulgados pela equipe de Temer. A primeira exigência que o PSDB fez no documento apresentado ao vice-presidente da República é que nós possamos cortar ministérios, reduzir drasticamente o número de cargos comissionados, diminuir o tamanho desse Estado pesado, perdulário, incapaz de servir com um mínimo de qualidade à população e introduzir meritocracia. Eles querem, nessa crise, jogar a conta para ser paga pelos mais pobres e pelos trabalhadores. Ah, Paulo Scaff da Fiesp, CPMF não.
Você tem que mexer o quê? Nos benefícios previdenciários, na política de valorização do salário mínimo. E está aqui a ponte para o futuro. Armando Monteiro, que era ministro do Desenvolvimento de Dilma Rousseff, voltou ao Senado para votar e lembrou que o Congresso colaborou para a crise econômica. Eu destacaria, por exemplo, a pauta-bomba, que ficou caracterizada como tal e que obrigou o governo da presidente Dilma a vetar uma série de projetos que foram aprovados no Congresso Nacional. Já eram quase 6 horas da manhã quando chegou a vez do senador Anastasia defender o parecer que pediu prosseguimento do processo. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, acompanhou o discurso do senador mineiro, sentado ao lado do presidente do Senado. Na sua vez de ir à tribuna, José Eduardo Cardoso voltou a defender que não havia crime para afastar a presidente Dilma Rousseff e que ela estaria passando por um julgamento puramente político. Quando o advogado-geral da União terminou o discurso, o plenário já estava lotado. 78 senadores esperavam para votar. O presidente Renan abriu a votação e, em 2 minutos, estava definido o destino da presidente Dilma Rousseff. O parecer foi aprovado. 55 senadores votaram a favor da admissibilidade do processo de afastamento da presidente Dilma Rousseff. 22 senadores foram contra. Com esse resultado, está oficialmente aberto o processo de impeachment. Agora, a presidente deve se afastar do cargo por até 180 dias para fazer sua defesa. Aqui no plenário devem acontecer outras 2 votações. Uma delas para avaliar o parecer da denúncia, que vai ser elaborado pela Comissão Especial do Impeachment, e a outra votação é o julgamento propriamente dito. Essas 2 sessões devem ser presididas pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. E antes da votação que decidiu pela abertura do processo de impeachment, a acusação e defesa fizeram o último confronto no plenário do Senado. Propostas já em andamento mudam. Passava das 6 da manhã. Parlamentares davam sinais de cansaço. Antes da votação no painel eletrônico, o último embate entre acusação e defesa na fase de admissibilidade. A favor do afastamento de Dilma Rousseff, o relator na comissão especial, senador Antônio Anastasia. Estão presentes, de maneira cristalina, os elementos necessários, os indícios suficientes, não para a condenação, que não ainda nos cogita disso, mas para abrirmos o processo. Pela absolvição da presidente, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. Está-se nesse momento condenando uma mulher honesta e inocente. Se está nesse momento utilizando um pretexto jurídico para acusar uma presidente da República legitimamente eleita. O relator do processo disse que Dilma criou despesas sem previsão no orçamento e usou dinheiro de bancos públicos para pagar contas do governo, o que é proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Abrir o crédito não é crime. A autorização legislativa ampara a abertura. O que não se permite é que essa abertura não se coadune com a evolução, com a compatibilidade com a obtenção da meta. E isso, objetivamente, não ocorreu e é bom que se reafirme de maneira muito clara. O advogado-geral da União rebateu. Foi a queda da receita que sinalizou que a meta não poderia ser atendida. Nada a ver com os decretos, porque aquilo que foi remanejado pelo decreto se seguiu de um decreto de remanejamento. Não houve, portanto, ilícito. Antônio Anastasia citou decisões do Supremo Tribunal Federal que consideram o impeachment um processo político e defendeu o afastamento da presidente por 180 dias. Esse afastamento não decorre da vontade do Senado, da comissão ou do relatório. Não. Esse afastamento decorre expressamente do artigo 86 da nossa Constituição, exatamente com o propósito de, no processo e no andamento da investigação que se desdobrará do próprio processo, se permitir que não haja interferências e intervenções. José Eduardo Cardoso disse que o processo começou como uma vingança do presidente afastado da Câmara, deputado Eduardo Cunha, e chamou o impeachment de golpe. Não vivemos mais a ditadura. Se eu tenho a afirmação que a Constituição está sendo desrespeitada, se eu tenho a afirmação que existe uma violação e que a melhor forma de traduzir essa realidade é uma expressão de todos conhecida, é golpe, por que eu não posso usá-la?
quanto mais uma palavra se aproxima da realidade que se quer esconder, maior o incômodo que o seu uso traz. Agora o embate entre acusação e defesa volta à comissão especial do impeachment. Os senadores vão julgar o mérito do processo, se Dilma Rousseff cometeu ou não crime de responsabilidade. E o ministro Ricardo Lewandowski deve hoje mesmo fazer uma reunião com a mesa do Senado. A visita do presidente do STF está marcada para as 4 da tarde. Durante o período em que a presidente estiver afastada do cargo, ela vai manter o direito à residência oficial do Palácio da Alvorada, segurança pessoal, assistência à saúde, remuneração, transporte aéreo e terrestre e equipe a serviço do gabinete pessoal da presidência. Esses direitos foram estabelecidos por um projeto de resolução da mesa do Senado. Veja quais etapas ainda serão necessárias aqui no Senado para que o impeachment vá até o fim. Agora tem início a fase de instrução do impeachment. Dilma Rousseff é notificada e afastada do cargo por até 180 dias. O vice-presidente assume interinamente. Os trabalhos voltam para a comissão especial, sem prazo determinado para deliberar. Depois de ouvir testemunhas e especialistas indicados pela acusação e pela defesa, é hora da segunda votação. Desta vez, sobre o mérito do pedido de impeachment. Se metade mais um dos senadores da comissão entenderem que há crime de responsabilidade, o parecer tem nova votação no plenário, em sessão presidida pelo ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal. Para rejeitar ou arquivar o processo, bastam os votos da maioria simples dos senadores presentes. Mas a votação só pode acontecer com pelo menos 41 senadores no plenário. Caso se rejeite o processo, ele é arquivado e a presidente reconduzida ao cargo. Caso se aceite, tem início a terceira e última fase, o julgamento. Nessa etapa, primeiro a presidente é notificada pelo Senado para apresentar sua defesa. Depois é marcada a sessão de julgamento, quando acontecerá a terceira e última votação em plenário, novamente conduzida pelo presidente do STF. Aí são necessários 54 votos favoráveis, 2/3 dos senadores, para que a presidente perca o mandato definitivamente e tenha os direitos políticos suspensos por 8 anos. Se o impeachment não for aprovado, a presidente é reconduzida ao cargo. O senador Raimundo Lira, presidente da Comissão Especial do Impeachment, acredita que na próxima semana a comissão deve voltar a se reunir para iniciar a fase de coleta de provas para o julgamento do mérito do impeachment. A primeira providência amanhã será a divulgação do rito, o que eu combinei e a vontade do presidente Lewandowski, e que nós combinamos é que seja o mesmo rito de 1992, para não criar nenhuma novidade, nenhuma mudança e evitando assim possibilidade de judicialização, né? E a primeira reunião da comissão especial do impeachment, comissão processante, a gente vai definir exatamente amanhã com o presidente Lewandowski. Acredito que vai ser somente na próxima semana, porque os senadores já estão viajando, né? E há um cansaço visível em todos os senadores, e por isso essa semana vai ser apenas uma semana de organização, de definição do rito e de definição do calendário. Movimentação intensa nos corredores, acesso restrito a pessoas autorizadas e forte esquema de segurança no Senado para a sessão de votação da admissibilidade do impeachment. Veja na reportagem de Dinalva Ferreira. Segurança reforçada. O acesso a essa área é somente mediante implementação do programa. O trabalho no Senado não parou, mas as reuniões das comissões permanentes foram canceladas e a visitação proibida. Nos corredores, só servidores do Senado, assessores, a imprensa credenciada e parlamentares. A senadora Ana Amélia foi a primeira a assinar a lista de oradores inscritos para falar. A senhora queria ser a primeira? Não, eu cheguei no plenário para me inscrever como uma comunicação na Diaba, mas cheguei cedo, cheguei 12h30. Mas como era também a ordem de chegada, eu também aproveitei a oportunidade para ser a primeira inscrita, porque era por ordem de chegada. Então cheguei 12h30 e aí vale, Deus ajuda quem cedo madruga. Já a senadora Gleisi Hoffmann chegou cedo para a sessão, mas na lista de oradores é a 54ª.
alguma ideia de que horas que ela vai falar? Porque vai ser tarde. Próximo ao plenário, parafernália de cabos, equipamentos de rádio e TV. Corre para garantir a melhor imagem, a informação mais rápida. Tecnologia que ajuda, mas também aumenta a responsabilidade. Opinião de quem acompanha o processo de impeachment de um presidente pela segunda vez. Quanto mais a tecnologia melhora, você ganha responsabilidades novas e isso tudo leva você a trabalhar mais e de uma maneira diferente. Tudo na disputa pelo ouvinte, né? Esse é o objetivo. O ex-deputado e jornalista Fernando Gabeira também trabalhou no primeiro impeachment em 92. Havia muitos discursos, mamãe, a saudação à mãe, à avó e tal. O texto era um pouquinho melhor, mas era a mesma coisa. Mas agora eu acho que apareceram, com a onipresença da televisão, uma tentativa mais de se comunicar pelas imagens. Então, um número maior de bandeiras, um número maior de happenings, às vezes vi um voto em que o sujeito explodia uma bomba de papel picado, entende? Coisas desse tipo que aproximam muito mais o impeachment de um espetáculo do que naquela época. Além dos brasileiros, dezenas de jornalistas estrangeiros vieram acompanhar a votação. O tapete azul virou uma Babel. Pela presidente Dilma Rousseff. dia que se ha señalado que es un día histórico para este país. A jornalista chinesa falou do interesse da China nessa votação. O Brasil sempre é um país importante para o mundo, também para a China. Temos muitos projetos de cooperação, então os veículos chineses também acompanhamos sempre o processo. Né? A votação no Congresso Nacional foi acompanhada do lado de fora por manifestantes pró e contra o impeachment. Poucas pessoas foram para a esplanada dos ministérios, mas isso não impediu que houvesse conflitos com a polícia. Os manifestantes foram separados em dois grupos. De um lado, os favoráveis e de outro, os contrários ao processo de impeachment. Durante o dia, a presença foi tímida. À noite, o número aumentou, mas ainda assim ficou abaixo do esperado pelos dois lados. A Polícia Militar do Distrito Federal atacou os manifestantes contra o impeachment. Em plenário, a violência foi condenada por senadores. Infelizmente, a violência parece ser crescente do lado de fora. Mas conversamos já com o senador Capiberibe, que ligou para o governador Rodrigo Hollenberg e que está tomando providências para que imediatamente cesse a violência desnecessária que está acontecendo ali do lado de fora. Na TV, no rádio, na internet, a sessão do Senado para decidir se admitir o processo de impeachment estava nos meios de comunicação para quem pudesse ou quisesse acompanhar. 5h30 da tarde em Brasília. No plenário do Senado, nem a terça parte dos parlamentares inscritos para discursar tinha falado. Lá fora, na esplanada dividida, os primeiros manifestantes pró e contra o impeachment chegavam calmamente. Em casa, o casal Luciano e Marlene acompanhava a sessão pela TV Senado, atentamente. A gente que é brasileira, a gente tem que acompanhar sim. Eu não tenho grande esperança não, porque para mim esses políticos todos iguais. Nas ruas, o interesse de alguns passava quase despercebido. Estou ouvindo pelo rádio. Está ouvindo agora? Estou ouvindo pelo rádio. De qualquer forma, a gente tem que saber o que está acontecendo em volta do país e como as coisas estão acontecendo. Pretendo acompanhar mais tarde, depois das aulas, né? Vamos ver o que vai dar isso aí. Mas na internet, ninguém deixa para depois. Acho que a internet é muito fácil de você ver se você é a favor ou é contra, as opiniões também, os comentários. Lá tem uma série, é uma plataforma bem ampla, né? Que você consegue ver como isso está funcionando. E a notícia estava lá em muitos portais do mundo virtual, nos assuntos mais comentados no Twitter, no maior canal de notícias dos Estados Unidos, na TV pública britânica, nas páginas dos noticiários de Portugal e da Espanha, nos meios de comunicação dos parceiros comerciais do Brasil no Mercosul, nos BRICS, no site internacional da Al Jazeera, o canal de notícias para o mundo árabe.
O sinal da TV Senado foi oferecido gratuitamente a quem quisesse transmitir. No YouTube, o canal da TV teve picos de 60 mil acessos ao mesmo tempo. Ao longo do dia, mais de 1.300.000 pessoas assistiram aos discursos pelo portal de vídeos. Os acessos à página do Senado no Facebook também ultrapassaram a casa do 1 milhão. E mesmo já sendo o início da noite, de modo algum era errado dizer que o dia estava só começando. O discurso do senador Fernando Collor foi um dos mais esperados. Ele foi o 38º a subir à tribuna. Eram quase 11 da noite. Collor votou a favor do afastamento de Dilma, mas no discurso não declarou abertamente o voto. Preferiu comparar o atual processo ao impeachment que sofreu em 1992. Desculpem-me por voltar no tempo, mas o momento exige. As comparações eram inevitáveis. Em 1992, em processo análogo, bastaram menos de 4 meses entre a apresentação da denúncia até a decisão de renunciar no dia do último julgamento. No atual processo, já se foram mais de 8 meses. O rito é o mesmo, mas o ritmo e o rigor não. Basta lembrar, entre a chegada no Senado da autorização da Câmara até meu afastamento provisório, transcorreram 48 horas. Hoje, estamos há 23 dias somente na fase inicial nesta casa. O parecer da comissão especial que hoje discutimos possui 128 páginas. O mesmo parecer de 1992, elaborado a toque de caixa, continha meia página. O senador e ex-presidente Fernando Collor considera que foi injustiçado. Afirmou que sofreu impeachment e perdeu os direitos políticos, mas depois foi absolvido de todas as acusações no Supremo Tribunal Federal. Collor definiu o que, na visão dele, seria crime de responsabilidade. Um dos poucos momentos em que deu pistas sobre como votaria no processo de Dilma. O maior crime de responsabilidade está na irresponsabilidade pelo desleixo com a política, na irresponsabilidade pela deterioração econômica de um país, na irresponsabilidade pelos sucessivos e acachapantes déficits fiscais e orçamentários, na irresponsabilidade pelo aparelhamento desenfreado do Estado que o torna inchado, arrogante e ineficaz. Os apoiadores de Dilma continuam a denunciar a existência de um golpe, enquanto os defensores do impeachment já pensam nas ações do próximo governo. Que o que está em curso não é impeachment, porque não existe o crime que fundamente o impeachment. O que está em curso é uma grande ação política para promover o golpe e colocar no poder quem não obteve um voto sequer da população. O governo hoje foi destituído por intermédio desse golpe parlamentar. Nós não vamos parar de denunciar o que aqui aconteceu. Nosso partido, nós todos agora caminhamos para a oposição. Vamos fazer uma oposição forte, dura. O presidente da República que assume neste momento, num momento grave da política nacional, com a responsabilidade de fazer a tarefa de casa, de cortar os gastos, cortar mordomias, cortar ministérios, cortar comissionados e, a partir daí, saber que a pauta que tem que ser apresentada ao Congresso Nacional é a pauta que foi elaborada pelas ruas. O Brasil passa a ter uma nova chance de reescrever uma nova história. O que nós esperamos é que o governo que agora assume com base no que determina a Constituição se coloque à altura das expectativas e dos enormes desafios do país. Voltamos com a repórter Carla Benevides falando sobre os desdobramentos dessa decisão que afastará a presidente da República. Carla, o que deve acontecer no dia de hoje? Pois é, André, agora às 10 horas da manhã a presidente Dilma Rousseff deve fazer o seu último pronunciamento público antes do afastamento. Ela deve dar uma declaração à imprensa e depois divulgar em suas redes sociais um vídeo que foi gravado ainda ontem. Nesse vídeo ela diz que não desistiu de lutar e que vai apelar a todas as instâncias jurídicas para impedir o seu afastamento definitivo. Às 11 horas ela deve ser comunicada oficialmente do seu afastamento pelo primeiro secretário aqui do Senado Federal, o senador Vicentinho Alves. Depois disso, é
vez de Michel Temer ser notificado. Ele deve assumir a presidência da República hoje à tarde e também dar posse aos seus ministros. Os ministros de Dilma Rousseff já foram exonerados na manhã de hoje. Às 4 horas da tarde, é a vez do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, vir ao Senado. Ele vai se encontrar com o presidente Renan Calheiros e, a partir de agora, é ele quem conduz o processo de impeachment aqui no Senado. Ele deve assinar também um mandado de citação, que é um documento oficial que vai avisar a presidente Dilma Rousseff de que ela responde a um processo oficial aqui no Senado. André. Obrigado, Carla. E esta edição do Senado Agora fica por aqui. Nós lembramos que nessa sessão histórica do Senado, a TV Senado, a TV pública, ficou 23 horas no ar, com os nossos jornais e com a transmissão ao vivo da sessão. Esse é mesmo o nosso papel, de levar você, telespectador, a sessão do Senado, os trabalhos do Senado ao vivo, sem qualquer corte, para que você possa ver e acompanhar o trabalho do seu representante. Esse é o nosso dever, a transparência e o compromisso com o melhor para o Brasil e a escolha que fez o Senado, e nós mostramos isso aqui para você. E foi um trabalho de toda uma equipe, e nós vamos agora mostrar a seleção de imagens do dia de ontem, desta quarta-feira, que foi um dia histórico para o Senado e para o país. E após o clipe, fique com a nossa programação.